Nós vamos continuar aquilo que nós temos tratado desde o início do mês, sobre família, mensagens voltadas para o tema sobre família. Tem sido enriquecedor para a igreja poder tratar acerca de algumas necessidades que nós temos dentro do nosso lar, né? Nós temos falado muito sobre a necessidade do culto doméstico, a necessidade que nós temos de trazer o evangelho para dentro da nossa casa, né? Às vezes nós deixamos para que isso aconteça apenas na igreja, mas nós temos tratado acerca da nossa necessidade de trazer isso para dentro do nosso próprio lar. Mas, irmãos, eu gostaria de convidá-los para abrir suas Bíblias no livro do profeta Daniel. Hoje nós vamos tratar acerca da educação cristã, a necessidade que nós temos de educar, de ensinar os nossos filhos, de ensinar os nossos familiares, ou de nós aprendermos a amar a Deus, para que possamos viver nesse presente século, nesses nossos dias tão maus, para vivermos de uma vida cristã saudável e firme. Então, convido o primeiro capítulo do livro de Daniel. Nós vamos ler até o versículo 8. Amém? No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor deu a Jeoaquim, rei de Judá, em suas mãos. E o Senhor deu a Jeoaquim, rei de Judá, em suas mãos, como parte dos vasos da casa de Deus, que ele levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E lhe trouxe os vasos para a casa do tesouro do seu Deus. E o rei disse a Aspenaz, mestre dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da semente do rei e dos príncipes, jovens em que não se encontrassem defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em toda a sabedoria e instruídos no conhecimento, e conhecedores da ciência, e tais que tivessem habilidade para estar no palácio do rei, e aqueles a quem poderiam ensinar as letras e as línguas dos caldeus. E o rei determinou para eles uma provisão diária de alimento do rei e do vinho que ele bebia. Assim seriam alimentados por 3 anos, para que ao fim destes eles pudessem estar diante do rei. Ora, entre esses estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a quem o príncipe dos eunucos deu nomes, pois ele deu a Daniel o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael Mesaque, e a Azarias Abidnego. Porém Daniel propôs em seu coração que ele não se contaminaria com a porção de alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Texto conhecido, né, irmãos? Vamos orar? Pai, nós lemos a tua palavra, nós lemos o relato aqui do profeta, nós cremos que essa palavra é inspirada pelo Senhor. Então abra os nossos corações, os nossos olhos para compreender aquilo que o Senhor quer tratar conosco nessa manhã. Tende misericórdia de nós, em nome de Cristo nós oramos, amém. Irmãos, antes de tudo nós precisamos nos situar aqui no espaço de tempo que Daniel está vivendo. Daniel, esse relato de Daniel é provavelmente aproximadamente 600 anos antes de Cristo, um relato que vai trazer no primeiro ano do reinado de Jeoaquim, o fato de que Nabucodonosor sitiou Jerusalém e Judá, levou o reino do norte e o reino do sul como prisioneiros para Babilônia. Nós sabemos que os babilônios, irmãos, historicamente eles eram um povo cruel, eles faziam atrocidades
com aqueles que eram seus prisioneiros. E aqui, com certeza, eles passaram, os judeus, aqueles que pertenciam ao reino do sul, eles passaram por atrocidades nas mãos dos babilônios. E Daniel, ele ainda jovem, é levado como prisioneiro para Babilônia. Daniel, então, ele tinha presenciado tudo aquilo que a Babilônia estava fazendo com o seu povo. Ele tinha presenciado a destruição do templo. E o templo, irmãos, o templo era o maior símbolo na época da presença de Deus entre os homens. Daniel presenciou a destruição desse templo. Daniel, ele presenciou a morte dos seus familiares, a morte dos seus amigos, dos seus parentes, que era resultado natural de uma invasão, como fora a invasão dos babilônios. Inclusive, a cultura de crucificar como Cristo foi crucificado é uma cultura proveniente de culturas como a cultura babilônia. Então Daniel, ele havia presenciado todo esse tipo de drama. Ele tinha perdido, com certeza, familiares nessa invasão. Era muito comum, irmãos, que uma invasão como fora esta, era muito comum que durasse anos, né? E durante esse período, os inimigos, eles cortavam a água, porque existia, né, um sistema de fluvial para que as águas pudessem abastecer as cidades, porque a maioria das cidades elas eram construídas em altos de morros para se protegerem das invasões inimigas, e eram cercadas por muro. Então, durante essa tomada, que levava até 3 anos, as águas eram cortadas, os moradores não poderiam sair para fora dos muros para caçar e ter alimento. Então a alimentação começava, né, a ficar reduzida. Então o drama era ocasionado naquele local por conta de um ataque inimigo como foi este. Então, irmãos, sem sombra de dúvidas, o cenário que Daniel presenciou, né, foi um cenário de morte e sofrimento. Os livros das crônicas, Reis, profeta Obadias e alguns outros vão nos mostrar como foi essa tomada da Babilônia e essa peregrinação do povo de Israel, sobretudo aqui nesse texto nosso, do povo de Judá. Eles foram presos, levados cativos pelo maior império, o maior e mais poderoso império daquele tempo, que era o império da Babilônia. E com tudo o que falei, talvez mesmo assim nós não tenhamos a noção exata do panorama e do contexto que Daniel está vivenciando, do que Daniel vivenciou. Irmãos, aquele povo, ele era um povo identificado pela sua religião. O povo de Israel era um povo identificado pela sua religião. O templo era sagrado. E eles agora estavam vivendo a destruição daquilo que é sagrado. Era como, irmãos, para aqueles homens, era como que se Deus estivesse destruído por Nabucodonosor. O texto vai dizer no versículo 2 que Deus deu a Nabucodonosor os utensílios do templo. Os utensílios sagrados do templo agora estavam profanados. Os utensílios do Deus de Israel estavam agora dentro de um templo, junto com os utensílios de outros demais deuses. Para Daniel e para o seu povo, o que estava acontecendo ali era destruição, era devastação do seu Deus. O Deus que guerreou por Israel, o Deus que deu terra para o povo de Israel, agora estava profanado. Mas o texto vai dizer aqui, versículo 2, o Senhor que deu, o Senhor que permitiu. Não foi Nabucodonosor com suas forças,
com o seu exército, mas foi o Senhor quem deu. E aqui, irmãos, diante desse quadro, nós podemos esperar algumas decisões de Daniel. Daniel poderia tomar algumas atitudes aqui, e uma delas seria se desesperar. Ele poderia ter se revoltado com Deus, ou então se revoltado com o povo da Babilônia. Ele também poderia ter se acomodado dentro da Babilônia, buscado dentro da Babilônia se acomodar em posições favoráveis a ele. Ele poderia buscar viver de alguma forma tranquila dentro da Babilônia. Mas, irmãos, Daniel, nós não sabemos o histórico do seu crescimento. Nós sabemos que ele era jovem, nós sabemos que ele era da linha real. Isso tudo o texto deixa claro para nós. Mas uma coisa que nós sabemos entre linhas é que Daniel, ele havia crescido em Judá. E com certeza, irmãos, Daniel era um jovem que conhecia a história do seu povo. Daniel, ele sabia o que Deus tinha feito. Ele sabia que a sua história e a história do seu povo estava atrelada ao Deus de Israel. Mas agora Daniel está inserido numa cultura pagã, inserido num povo pagão, sendo governado por um rei pagão. Era um povo que acreditava nas mais diferentes crenças. Daniel estava imerso numa cultura que ameaçaria a sua sobrevivência, ou melhor, ameaçaria a sobrevivência da sua fé. Um povo que o levaria a se desligar de Israel e, consequentemente, a esquecer a sua fé. Essa era a ameaça para esse jovem. Daniel estava ameaçado, estava numa cultura que o levaria ao esquecimento de quem ele era, da sua identidade. E aqui nós vamos perceber a primeira estratégia da Babilônia. A Babilônia, irmãos, ela está à procura dos melhores. A Babilônia está procurando os melhores para que possa servi-la. No versículo 4, nós vamos ter aqui essa estratégia da Babilônia para a utilização daqueles homens, daqueles judeus, dos filhos de Deus, em seu benefício. Nós vamos ver que Nabucodonosor, ele orienta os chefes dos eunucos para que encontrasse e trouxesse, olha o que diz o verso: jovens em que não se encontrasse defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em toda a sabedoria e instruídos no conhecimento e conhecedores da ciência, e tais que tivessem a habilidade para estar no palácio do rei. Primeira estratégia da Babilônia, irmãos: procurar os melhores para que possam servi-la. E dentre esses que eram os melhores, que demonstravam essas capacidades, estava Daniel. E uma outra questão que nós podemos perceber é que a Babilônia, ela tem interesse também naqueles que pertencem a Deus, naqueles que pertencem ao povo de Deus. A Babilônia, ao mesmo tempo que ela procura os melhores, ela procura também aqueles que pertencem a Deus, que pertencem ao povo de Deus, a fim de torná-los seus servos. Obrigado, irmão Ricardo. Obrigado, tá? Obrigado. E veja, irmãos, Daniel, ele apresenta todos os recursos necessários para atrair os olhares seletivos da Babilônia. E uma coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção nesse ponto é para o seguinte pensamento: da mesma forma que a Babilônia está procurando os melhores,
para que possa servi-la, o mundo também tem interesses nos nossos. O mundo tem interesse nos melhores. O mundo também tem interesse, da mesma forma que a Babilônia tem interesse nos filhos de Deus, o mundo tem interesse nos nossos filhos, irmãos. E da mesma forma que o mundo escraviza os nossos filhos, a Babilônia também trabalhava para, no final de todas as coisas, escravizar os filhos de Israel. Por isso, irmãos, que esse texto, ele se torna um texto tão contextual. Por isso que a interpretação hermenêutica desse texto, ela é tão valiosa para nós nos nossos dias. Porque a Babilônia, irmãos, nesse texto, para nós, vai representar o sistema mundano no qual nós estamos inseridos, no qual os nossos filhos estão inseridos. E sabe o que é mais grave, irmãos? O mais grave disso tudo é que muitos de nós estamos preparando os nossos filhos para servir a Babilônia. A Babilônia está procurando os melhores, e muitos de nós temos preparado os nossos filhos para ser esses melhores, para servir a Babilônia. E o serviço que eu estou falando aqui, irmãos, é dar o coração, é ser escravo daquilo que o mundo requer. Em Jeremias 29, o profeta ele convoca o povo de Israel, preso na Babilônia, para que pudessem trabalhar pela paz e pela prosperidade da Babilônia. Jeremias convoca o povo: vamos trabalhar pela paz da Babilônia, vamos trabalhar pela prosperidade da Babilônia. Mas trabalhar, irmãos, pela paz e pela prosperidade do mundo é diferente de servir a esse mundo. É diferente do serviço que eu estou falando aqui nessa manhã. É diferente de tornar o mundo um Deus em nossas vidas. Nós devemos sim trabalhar pela paz, pela prosperidade desse mundo. E de que maneira nós fazemos isso? É tornando a nossa fé, a nossa mensagem, através da nossa vida, através das nossas atividades, para que a nossa fé e a nossa mensagem possa servir de redenção para o local que estamos inseridos, para as pessoas que estamos nos relacionando. Mas a grande questão é que, como então podemos perceber que nós estamos preparando filhos para servir a esse mundo e não servir a Deus nesse mundo? É diferente. Como nós podemos perceber então isso? Como que eu estou preparando o meu filho para servir a esse mundo? Eu disse que muitos de nós temos preparado os nossos filhos para ser os melhores nesse mundo, para servir a esse mundo, assim como a Babilônia procura os melhores para servi-la. E como nós podemos perceber isso? Uma das formas, irmãos, é quando nós colocamos as exigências desse mundo como prioridades sobre aquilo que os seus filhos devem ser ou como eles devem se comportar. Nós não preparamos os nossos filhos na caminhada cristã como nós fazemos na sua caminhada profissional, na sua caminhada educacional. Nós não preparamos os nossos filhos na caminhada cristã, nós não educamos os nossos filhos na caminhada cristã como educamos eles na sua caminhada profissional, na sua caminhada educacional. A gente se preocupa mais com o que eles vão ser, com o sucesso deles na sociedade, com a maneira como eles vão se portar na sociedade, do que na sua imagem, no seu comportamento diante de Deus.
essa é uma das formas que nós fazemos os nossos filhos escravos desse mundo, escravos da Babilônia. E da mesma forma, irmãos, que a Babilônia, ela está à procura dos melhores, o mundo também estando, o que nós temos feito? Nós estamos entregando o nosso melhor. Logicamente, o que eu estou afirmando não faça parte do seu quadro de vida. Talvez eu esteja pregando para pessoas erradas. Talvez eu esteja pregando para pessoas que realmente encaminham os filhos, dão prioridade à caminhada cristã, do que a caminhada secular, do que a caminhada profissional, do que o sucesso. Mas está aqui algo para nós refletirmos. Essas afirmações, essas reflexões, elas servem para a nossa própria autoanálise. Será, irmãos, que nós estamos fazendo filhos para a Babilônia? Ou será que nós estamos fazendo filhos para a glória de Deus? Nosso segundo ponto, qual é a forma que a Babilônia conquista os filhos de Israel? Qual é a forma que a Babilônia conquista os filhos de Israel? Qual é a forma que esse mundo conquista os filhos, os nossos filhos, os filhos de Deus? Vamos olhar no versículo 5. E o rei determinou para eles uma provisão diária de alimento do rei e do vinho que ele bebia. Assim seriam alimentados por 3 anos, para que ao fim destes pudessem estar diante do rei. Irmãos, se a estratégia da Babilônia é usar os filhos de Israel, os filhos de Judá, para que pudessem servir a eles, existem outras estratégias que a Babilônia usa para que estes possam servi-los de bom grado. Se nós observarmos o texto, após Nabucodonosor devastar Israel, devastar os 2 reinos, destruir seu povo, destruir a fé, destruir o templo, a Babilônia agora ela quer destruir a identidade dos filhos de Deus. Após destruir o território, agora ela quer destruir a identidade do povo de Deus. Nabucodonosor, a Babilônia entende que talvez após tão grande destruição, Daniel e os seus conterrâneos pudessem dar um novo restart em suas vidas. Então Nabucodonosor oferece novas e boas acomodações, oferece ótimos manjares para que aqueles homens pudessem se esbaldar em seus manjares, mas com a intenção de fazer com que eles se esqueçam de quem eles eram, para que eles pudessem esquecer o mal que a Babilônia fez a eles. A Babilônia, irmãos, nós podemos perceber no texto que a Babilônia, ela possui alguns padrões para que aqueles jovens pudessem servi-los. E da mesma forma que ela possui os padrões, ela apresentava os recursos para que aqueles jovens pudessem se amoldar naquilo que eles tinham como necessidade. E os recursos que a Babilônia oferece àqueles jovens eram recursos aparentemente bons, luxuosos, atrativos, saborosos. E da mesma forma, irmãos, o mundo ele exige padrões dos nossos filhos, de nós, mas também o mundo ele oferece recursos aos nossos filhos. Mas a estratégia é sempre a mesma.
é torná-los escravos da Babilônia, escravos desse mundo, fazer com que eles esqueçam as suas origens e a sua real identidade. Nós sempre estamos preparando os nossos filhos para o sucesso desse mundo. E o mundo, irmãos, o mundo sempre vai oferecer recursos para encantá-los. O mundo sempre vai oferecer manjares luxuosos, fartos. Mas esses manjares promoverão as suas derrotas, a sua destruição. Nós sempre buscamos a melhor educação, a melhor faculdade, as melhores companhias. Nós sempre buscamos as melhores roupas, as melhores bebidas, comidas, os melhores lugares, se apresentar diante das pessoas da melhor forma. Mas, irmãos, tudo isso, no final, tem como intenção nos fazer esquecer de quem nós somos e de quem Deus é. Eu não quero afirmar, irmãos, que querer o melhor para os nossos filhos é algo ruim. Pelo contrário, nós queremos sim as melhores coisas para os nossos filhos. Mas, irmãos, se nós não estivermos fundamentados em Deus, se os nossos filhos não estiverem fundamentados na verdade sobre quem é Deus e sobre quem eles são diante de Deus, eles serão engolidos pela Babilônia, eles serão engolidos por esse mundo. Eles estão correndo um sério risco. Ou melhor, nós também, se não estivermos fundamentados em Deus, estamos correndo um sério risco de sermos destruídos, de sermos eternamente escravos desse mundo. Se nós nos encantarmos com os manjares, com as boas acomodações, nós vamos esquecer de onde nós viemos, para onde nós vamos, quem nós somos, quem Deus é. Sendo assim, irmãos, nós temos que sempre estar atentos e não esquecer que o mundo, ele não desiste de nós. O mundo, ele não desiste de atrair, de buscar os filhos de Deus, de buscar os melhores. Mas, irmãos, ao mesmo tempo que o mundo quer atrair os nossos filhos, nos atrair, nós não devemos nos isolar dele. Nós não devemos nos isolar da Babilônia. Daniel não se isolou da Babilônia. Daniel, ele não perdeu de vista quem ele era. Ele não perdeu de vista quem Deus era. Mas ele também não se isolou da Babilônia. Nós não temos também que criar filhos isolados, que se isolem do mundo, que se isolem da Babilônia. Nós não temos que achar que também tudo que está lá é ruim. Tudo que está lá, irmãos, é canalizado para coisas ruins, mas nem tudo que está no mundo é ruim. Porque muitas coisas que estão lá fora, foi Deus que criou, foi Deus que inspirou o homem para criar. É Deus que mobiliza o homem, o coração do homem, para criar coisas boas. A medicina é uma coisa boa, é uma coisa usada por Deus. A ciência. Existem muitas coisas lá fora que são boas. O mundo canaliza essas coisas para as coisas ruins, para o pecado.
mas nós precisamos nos relacionar, trabalhar pela paz, pela prosperidade da Babilônia, do mundo, utilizando as coisas boas do mundo para a glória de Deus. O que nós precisamos como reais filhos de Deus, e o que nós precisamos buscar em Deus para os nossos filhos, é ensiná-los a viverem para Deus em meio à Babilônia, irmãos. Não é servir a Babilônia, mas é servir a Deus na Babilônia. Os irmãos entendem isso? Não é servir a esse mundo, mas servir a Deus nesse mundo. Daniel fez isso. Eu não entendo, irmãos, quando algumas pessoas vêm falar que crente não pode realizar tal tarefa na sociedade. Quem disse que não, irmãos? O cristão, ele precisa realizar as suas tarefas. Nós precisamos preparar os nossos filhos para servirem a Deus nas tarefas que existem no mundo. É torná-los bons médicos, bons advogados, engenheiros, bons servidores públicos, professores, bons atendentes. Mas a primeira prerrogativa para torná-lo bons em alguma coisa é torná-los conscientes de quem eles são em Deus e diante dos homens. Por isso que o nosso terceiro ponto, após nós descobrirmos que a Babilônia está sempre procurando os melhores, e que muitas vezes nós estamos preparando esses melhores para entregar a ela, após nós descobrirmos a forma com que a Babilônia conquista os filhos de Deus, que é acomodando eles nas melhores acomodações, dando os melhores manjares, nós vamos falar acerca do testemunho nosso diante da Babilônia. Irmãos, diante de todas as vias que foram apresentadas para Daniel, ele escolhe a via de Deus. Por mais que o seu povo, por mais que a sua religião pudessem estar destruídas, a sua fé e o seu conhecimento sobre quem ele era e sobre quem o seu Deus era, estavam intactos, se mantiveram intactos. Versículo 8. Porém Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Aqui, irmãos, o texto não trata apenas de um rejeitar de Daniel, de rejeitar a comida. Não é apenas isso. Daniel, ele entendia que comer aquilo que estava sendo ofertado pela Babilônia era negar ou rejeitar o seu Deus. Daniel não escolhe fazer uma nova dieta por simplesmente não comer aquela comida. Daniel não escolhe fazer uma outra dieta, esperando ficar mais forte. Daniel, ele entende que comer aquilo que estava sendo ofertado pela Babilônia, de alguma forma, afetaria o seu relacionamento com Deus. Esse relato também sobre Daniel também não se refere a um ato de religiosidade. Não é apenas um ato de religiosidade não comer os alimentos da Babilônia.
mas vai esboçar para nós um coração submisso e um coração confiante em seu Deus. Daniel, ele não deixou com que a sua real identidade fosse manchada pelos manjares vistosos da Babilônia. Daniel manteve o seu caráter judaico consigo. Ele manteve a sua relação com Deus como prioridade. E se nós observarmos o versículo 15, ao fim do prazo que Nabucodonosor deu àqueles homens, Daniel, ele era o mais belo e o mais forte. Na minha versão vem escrito mais gordo. Se ele for mais gordo, eu estou bem, né? Estou bem, né? Hã? Mas aí se esse for a versão correta, mais gordo, o pastor Dario magrinho, né? Brincadeira, tá, pastor? Mas, irmãos, a questão é que ao fim daquilo tudo, Daniel era o mais preparado. No versículo 17, vai dizer que Daniel era o mais conhecedor, o mais hábil entre aqueles homens. Deus, ele preparou Daniel para viver e para vencer na Babilônia, e sem perder a sua identidade de servo do Deus Altíssimo. Daniel, ele até poderia ser um prisioneiro de Nabucodonosor, mas o seu coração, ele estava cativo a Deus. O seu coração estava preso a Deus. Nabucodonosor poderia lançá-lo na cova dos leões. Nabucodonosor poderia ter trocado o nome de Daniel. E nós sabemos que aquele povo levava muito em consideração os significados dos nomes. Daniel, aquele que pertence a Deus, estava se tornando agora Beltesazar, aquele que serve ao Deus Bel. Nabucodonosor poderia trocar o seu nome, tentar desviar o seu significado de vida, fazê-lo esquecer da sua identidade. Mas Daniel, em seu coração, ele tinha Deus como prioridade. Irmãos, o mundo vai tentar desviar o significado de vida dos seus filhos, de quem vocês são. O mundo não vai desistir disso. O mundo não vai desistir de vocês, de nós. O mundo vai querer trocar o seu nome, a sua identidade. Mas nunca se esqueça que Deus é prioridade. Sobre os seus filhos, nunca se esqueça que Deus é prioridade. Porque se ele tiver um melhor emprego, e se ele não estiver em Deus, você vai ter fracassado. Nós vamos ver que Daniel, ele foi levado até o governo da Babilônia. Daniel virou um governador da Babilônia. Daniel virou um líder político da Babilônia. E nós podemos ver que, como líder político, Daniel cooperou com a Babilônia. Mas Daniel nunca se tornou um babilônio. Daniel cooperou com a Babilônia, mas nunca se tornou um babilônio. Nós devemos cooperar pela nossa Babilônia, cooperar para a nossa cidade, cooperar para o nosso estado, cooperar para o nosso país. Mas, irmãos, a nossa pátria está em Deus. A nossa pátria está nos céus. A nossa pátria amada é Deus. Nós devemos cooperar onde quer que estejamos, mas não podemos esquecer de onde nós pertencemos. Pedro vai utilizar um termo para definir quem nós somos. Nós somos peregrinos, aqueles que pertencem a uma outra nação e que estão de passagem por um outro lugar.
Nós podemos ver na história de Daniel, irmãos, que nós devemos estar preparados para enfrentar a Babilônia, para cooperar com ela, para promover a paz, a prosperidade, mas nós não podemos nos esquecer que nós somos cidadãos do reino de Deus, que somos filhos de Deus. Então, irmãos, prepare o seu filho, eduque o seu filho na caminhada cristã, para que em meio à Babilônia ele não se esqueça de que ele é filho de Deus. Com Daniel nós podemos aprender que o sucesso dele estava em segundo plano. O sucesso de Daniel estava em segundo plano. O sucesso social de Daniel, acho que nem em segundo plano estava. Ele nem levava em consideração, eu acho. Mas, irmãos, o sucesso dos seus filhos, sucesso social na sociedade, ele deve estar em segundo plano. Daniel, ele estava pronto para ser lançado e morto por leões. A sua vida, a vida de Daniel, estava em segundo plano para o que Deus tinha para ele, para o que ele significava diante de Deus, para o que a sua fé significava para ele. A sua fé, a sua religião era mais importante do que mesmo a sua vida. A grande questão, irmãos, é que para muitos pais, ou para muitos de nós, a nossa fé sempre está em segundo plano. Colocamos até em segundo plano o jogo do Flamengo, né? Rapaz, muito crente precisando se converter, né, pastor? A gente conversando ontem sobre isso, né? Que algumas pessoas não deixaram de vir para ver o jogo do Flamengo. Mas, irmãos, a verdade é que a nossa fé está em segundo plano para muitas coisas. A nossa fé está em segundo plano para o nosso principal plano, às vezes, de ser bem-sucedido. E a passagem de Daniel vai nos mostrar que é Deus quem nos conduz até a nossa vitória. Daniel, por servir a Deus, Deus o levou a ser uma pessoa de importância naquela sociedade pagã. Enquanto muitos buscam servir aos pagãos, ou ser como os pagãos, para serem importantes, para terem sucesso, Daniel buscou em Deus. Da mesma forma, o sucesso dos nossos filhos devem estar atrelados ao conhecimento deles sobre Deus e sobre quem eles são. E a vida deles devem ser vidas que glorifiquem ao seu Deus. Concluindo, irmãos, a atitude de Daniel aqui revela o caráter cristão que foi educado nele durante a sua vida. Paulo vai escrever a Tito, versículo 11 e 12, porque a graça de Deus, que trouxe salvação, manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente nesse mundo presente. Irmãos, a graça de Deus é uma graça que nos ensina a vivermos nesse mundo, renunciando à impiedade e renunciando às cobiças materiais. Daniel, irmãos, ele nunca se esqueceu que enquanto ele estivesse na Babilônia, ele era um prisioneiro. O problema é que muitos dos nossos filhos, ou muitos de nós, estamos achando que a Babilônia é o nosso lar. Por mais que as acomodações sejam as melhores, por mais que os manjares sejam mais gostosos, nós não podemos esquecer
que a Babilônia é a nossa prisão, que o mundo é a nossa prisão, irmãos. Nós estamos presos enquanto nós estivermos nesse mundo, preso ao pecado desse mundo, preso ao sistema desse mundo. Daniel, ele entendeu que ele era prisioneiro. Daniel, ele preferia viver em Judá, num lugar pequeno, simples, comendo de forma simples talvez, mas lá era a sua casa, aquele era o seu lar, aquele lugar era o lugar do seu pertencimento, irmãos. O céu, o reino de Deus, é de onde nós pertencemos. Se nós formos ver, Daniel, ele se tornou uma pessoa culta, conhecedora das mais variadas línguas, talvez, das mais variadas culturas. Daniel se tornou conhecedor das mais variadas questões, estava apto para servir no palácio. Deus deu a Daniel esses conhecimentos, mas por mais que ele fosse um jovem conhecedor de tudo, ele era temente ao Senhor, ele testemunhava o Senhor diante dos homens. Se nós formos ver, Deus não livrou Daniel da cova dos leões, Deus não livrou os seus amigos da fornalha de fogo, mas Deus se mostrou um Deus que está presente com eles, mesmo na cova dos leões, mesmo na fornalha, mesmo na Babilônia, mesmo na governância da Babilônia. E Deus fazia com que eles passassem ilesos. Irmãos, creia que os seus filhos, quando educados no caminho do Senhor, mesmo diante dos mais diferentes quadros da sociedade, ruins ou bons, Deus estará com eles. Eles estarão com Deus e eles passarão ilesos. A sua fé passará ilesa. A sua identidade será mantida. Por isso, irmãos, ensine os seus filhos a amar a Deus, a testificá-lo e a tê-lo como prioridades em suas vidas. Mostre aos seus filhos, não como um pai ou uma mãe que indique um caminho, mas mostre durante o caminho, andando junto, mostrando aquilo que nós aprendemos ontem aqui com o pastor Robson, quem Deus foi no passado, quem Deus é no presente e quem Deus será no amanhã. Ensine o seu filho sobre Deus, ensine-o a amar a Deus e ore para que a graça de Deus possa estar sobre eles. Amém, irmãos? Vamos orar para os nossos filhos, colocá-los diante da mão de Deus, para que Deus possa guiá-los em meio à Babilônia desse mundo, em meio à confusão desse mundo. Babilônia significa confusão.